Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à PWN. Muito obrigada, Zacarias, mais conhecido por VD Zacarias, por ter aceito o nosso convite. Quem vos fala é Edna Mayande, membro da PWN. PWN é uma organização sem fins lucrativos. Estamos oficialmente legalizados desde 2022. Acabamos por estar dentro daquilo que é o programa da PWN Global. Estamos aqui como os pioneiros, né, em Angola, como os pioneiros em Angola. A PWN Global está voltada para mais de 30 países, começou em França, então estamos aqui a representar a PWN Luanda. A PWN está muito voltada naquilo que é o desenvolvimento da mulher e acabamos por realizar muitas atividades e tivemos há pouco tempo uma atividade que teve um grande sucesso, um passo para frente para o futuro, foi um sucesso, mas estamos muito voltados naquilo que é a mentoria, temos um programa de disrupção e temos também agora que vai sair já em janeiro o programa Neuro Liderança e que aconselho todos a participar neste programa que a PWN vai realizar. E para fechar o ano temos este webinar com o Vivaldo Zacarias, mais conhecido por VD. Então, o palco é todo seu. Vou deixar aqui para o Vivaldo fazer a apresentação do seu percurso profissional. Muito obrigada. Tá. Muito obrigada, Edna. Obrigada, Sofia, pelo convite. Obrigada, PWN, também. É a segunda vez que eu tenho contato e já fico muito agradecido. A primeira vez foi presencial e gostei do evento que teve. E é um prazer sempre poder estar aqui, contribuir um pouquinho, aprender um pouquinho mais. Então, para começar, né, vou falar um pouco de mim. Vivaldo Zacarias, jovem atleta profissional de jiu-jitsu brasileiro, né? Essa é uma das partes que é um dos pilares junto daquilo que é Deus na nossa vida, porque sem ele nada somos. Então esse é o pilar principal. Logo a seguir vem as artes marciais, por um simples motivo, porque foi um dos caminhos principais a estruturar aquilo que realmente eu sou hoje. Ajudou-me a sair de um coma ou a recuperar de um coma e a dar estabilidade para eu poder continuar tudo aquilo que eu faço. Hoje estou aqui convidado para falar um pouco sobre aquilo que tem sido o meu percurso e o processo que eu tenho feito com relação à agilidade. E o ponto principal de hoje é termos uma conversa aberta, conforme já estava a falar com a Edna. Então, vamos ter uma conversa aberta. A qualquer momento que quiserem colocar alguma questão, disponham e vamos andando. Eu trouxe aqui uns pequenos slides para poder partilhar. Não sei se a Edna tem alguma coisa mais a dizer. Dizer que vamos abordar sobre gestão ágil, que é a praia mesmo do VD, Zacarias, e o lema da PWN é aprender, conectar, compartilhar e avançar globalmente. Então, vamos dar o palco todo ao VD para poder compartilhar sobre gestão ágil e poder entender como aplicá-la e quais são os benefícios dessa gestão ágil. Sinta-se à vontade. Obrigado. Ok. Então, aqui vamos começar. O que eu gostaria que acontecesse é perguntas abertas, interrompam quando quiserem, que não há problema nenhum. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação, mas o mais importante é nós conseguimos estar alinhados, né? A princípio é isso que eu gostaria de apresentar, mas diante daquilo que for a interação com o pessoal e o que realmente faz sentido, é o que nós vamos trabalhando. Deixa eu só aqui ajustar algo na minha tela. É que nós vamos trabalhando um momentinho, online, ao vivo. Vamos dando aqui o nosso jeitinho. Acho que agora vai. Tá. Todo mundo já consegue ver, certo?
Só para confirmarem, conseguem ver? Sim, sim, conseguimos sim. Ok, tá bem. Então vamos Sim, falar sim. sobre gestão ágil. O meu ponto de vista é podemos ter o micro aberto, podemos levantar a mão quando for necessário, e conversamos aqui abertamente sobre o tema. Quando vem assim de concreto gestão ágil, o que é que aparece na vossa cabeça? Que informação aparece sobre isso? Podem responder? Sintam-se à vontade em participar. Uhum. Olha, muito boa noite. Eu Boa Boa estou com noite. a noite, câmera Yara. desligada. O meu nome é Yara Galeano. Olha, gestão ágil, primeira coisa que veio é, é o aplicativo de gestão de processos, que é Agile. Uhum. E, portanto, eu pensei, gestão ágil, agile, isto deve estar relacionado a processos, deve estar relacionado a melhoria contínua, deve estar relacionado à eficiência. Olharmos para aquilo que é eficiente para ser eficaz. Então, para mim é gerir os recursos, gerir as atividades de forma a obter maior eficiência do nosso tempo. Essa é a minha perspectiva. Isso. Muito bom, Yara. Obrigada. Nada. Edson, pode? Boa noite. Não conseguimos ouvir, Edson? Ouvimos com dificuldades. Baixo. Ouvimos muito mal, Edson. Mal. Ou se puder, pode escrever, Edson. Sim, sim, estou já aqui a sugerir. Mia, pode escrever no João. Edna vai ajudar também. Alguém mais tem alguma ideia? O que é que aparece quando fala sobre gestão ágil? Mas a Romana tinha aberto o micro, mas pode falar, Sofia. Romana, Alô? Exatamente. Sim, Muito sim. boa noite. boa noite, Romana. Bem, eu gostaria mesmo que partíssemos da definição, porque quando se está a falar de agilidade, está a falar de facilidades, não? Quando estamos a falar de gestão, estamos a falar de administrar, organizar ou analisar. Portanto, eu gostaria que na primeira pessoa, né, dissesse, né, o que é que realmente é a gestão ágil. Tá bem. Então, pronto, né? Partindo aqui dos pequenos contributos que tivemos e as questões sobre o mesmo, a Sofia também queria falar. Ainda há tempo, Sofia. Não, eu quando penso em gestão ágil, eu penso em algo rápido, fazer algo eficiente. Eficiente é utilizar o máximo de recursos, utilizar o máximo, não, utilizar o mínimo de recursos, no máximo, no mínimo tempo, sei lá, algo rápido e eficaz. Uhum. É, boa também. Então, para dar continuidade aqui, dois pontos. Nós falamos sobre eficiência, eficácia, processo, mínimo no máximo de tempo, mínimo de recursos no mínimo tempo e rapidez. Aqui só algo bem simples para começar a clarificar e a esclarecer um pouquinho mais, né? Nós temos a ideia de que agilidade é rapidez e nós preferimos, e os mais experts preferem defender que agilidade não tem nada a ver com rapidez, mas a rapidez
é uma consequência de um processo ágil. Então, quando nós viramos para a agilidade, como consequência, nós temos a rapidez. E não propriamente que a rapidez seja a agilidade. Porque a agilidade está virada naquilo que é o processo de nós fazermos de forma clara, simples, diante de um contexto adaptável e flexível para cumprir um processo, para chegar a um resultado num período curto de tempo. Então, simplificando mais ainda a resposta que eu dei, ou a definição que dei sobre agilidade. Agilidade é a nossa capacidade de adaptação. Isso é que é agilidade, é o quanto nós somos capazes de nos adaptarmos de um determinado contexto para atingir um determinado resultado. E isso nós vimos em todas as fases da vida pessoal e profissional. Por isso também há ainda essa comparação, e muitas das vezes errada, de identificação de uma pessoa ágil com uma empresa ágil. Então, são conceitos também totalmente diferentes. A pessoa, sim, é ágil. Todo mundo é ágil. Por que que todo mundo é ágil? Porque se a agilidade é a nossa capacidade de adaptação para atingirmos um determinado resultado dentro de um contexto, então é o quanto nós conseguimos olhar, desejar e querer um determinado resultado, e no meio do percurso, por mais que existam impedimentos, nós conseguimos dar a volta e atingir o mesmo resultado. Então, de forma inconsciente, nós temos este processo. A questão da agilidade como ciência nos traz este processo de forma consciente. Então, todo mundo é ágil. O exemplo mais prático que eu posso dar aqui é uma criança. A criança, quando nasce, não fala, porque não sabe como falar. E tem as suas necessidades fisiológicas e emocionais. E não sabe comunicar. Mas ela, de certa forma, consegue adaptar-se ao ambiente e fazer uma comunicação de forma a testar como realmente consegue interagir com quem está ao seu lado. E a própria criança já vai tendo essa questão de adaptação desde o bebê para conseguir perceber como chamar a atenção, como realmente ter a resposta necessária que ela precisa. Por isso, não sei como comunicar, vou chorar. E quando eu chorar, a minha mãe tem que perceber o que é que realmente eu preciso. Até que ela vai passando com o tempo e vai gerando um aprendizado inconsciente por parte do bebê, que ele vai começar a descobrir novos pontos de como realmente interagir com quem está ao seu redor para obter aquilo que precisa. Então, neste preciso momento, ela está a ser ágil, porque ela está a começar a ver em cada contexto e adaptar-se com relação à necessidade que ela pretende. Se for só chorar para ir para o colo, ela depois aprende que é chorar, esticar o braço. Se é chorar para tomar peito, ela já sabe que vai chorar e tem que baixar a blusa e levar a boca para próximo do peito para poder mamar o peito. E ela vai sempre adaptando. Então, por base, todo mundo é ágil. Porque nós, quando diante das nossas necessidades, independentemente dos obstáculos que tivermos, necessidades fisiológicas, nós passamos, diante do contexto, a adaptar a nossa forma de conseguirmos satisfazer as nossas necessidades. Então, a agilidade nas pessoas, comunicação, relação, networking, isso tudo tem a ver com agilidade, mas de forma inconsciente. Então, a proposta que eu trago aqui hoje é conseguimos levar de forma simplificada a definição de agilidade como nós já somos
de forma inconsciente e como nós aos poucos podemos levar de forma consciente e no final de tudo encontramos a ciência da agilidade e como ela pode contribuir para tudo que é a área profissional que existe. Então, eu vou dando aqui uns avanços, né? Essa é uma apresentação simplificada de quem é o Zacarias, pai de um casal de príncipes, atleta, conforme eu informei. O ano passado tive o privilégio de ser o capitão da seleção, ganhamos o africano, ganhamos o mundial, saímos em terceiro lugar. Fui o primeiro árbitro africano internacional num evento do gênero. Amante de livros, tenho aqui no canto superior direito da tela duas fotos com duas pessoas que sempre tive muito respeito, muita admiração, que um deles é o Paulo Carole. Paulo Carole é alguém que faz parte da construção da agilidade a nível internacional. Mais à frente eu vou falar sobre a questão do Manifesto Ágil. É alguém que estava no momento onde falaram sobre o Manifesto Ágil. É alguém que felizmente ouviu falar sobre mim no Brasil e foi até Portugal para me conhecer. Isso já foi algo uau e alguém que tem auxiliado aquilo tudo que é o processo que eu faço de agilidade para Angola. E embaixo temos o Vitor Massari, que está à minha esquerda, que foi o primeiro brasileiro a falar sobre gestão de projetos híbridos, a mistura entre a gestão de projetos Waterfall, que é o mais conhecido aqui em Angola, a referência que é o PMI, que faz, e o Agile. Então, ele foi a primeira pessoa que tocou sobre isso, foi a primeira pessoa a fazer formações no Brasil sobre isso, que também tornou-se um parceiro meu e consegui trazer ele aqui em Angola. Este foi o primeiro evento de agilidade que eu fiz aqui em Angola e eles estiveram presentes e têm acompanhado o meu processo até agora. O resto, o meu jiu-jitsu, a minha princesa e a vida que eu tenho levado até aqui. Então, falando sobre gestão ágil, vou começar a entrar agora um pouco mais na parte não só corporativa, mas organizativa, assim eu posso dizer. E também tem uma coisa, eu às vezes misturo um pouco o português de Angola com o português do Brasil, porque Entendemos. não tem o sotaque do Brasil, felizmente, mas de quando em vez vem uma pronúncia de lá, porque foram 7 anos a trabalhar para o Brasil, formações a dar e a receber, então de quando em vez sai um planejamento, em vez de sair planeamento, então ainda estou com essa luta interna, mas pronto. Então, a estrutura organizacional de seja lá o que for, casa, empresa, grupos, projetos, nós fizemos muitas das vezes isso por três motivos, né? E esses três motivos são divididos por três partes principais, que é o propósito ou visão. Um exemplo prático, a PWN foi criada, existe a nível global e temos agora aqui a parte nacional, né, que é a nossa o PWN Luanda. Então, existe um propósito, uma visão que a PWN tem, que isso é que vai fazer com que realmente eles tenham incentivo de poder continuar. Onde eles vão saber o porquê que eles estão a fazer isso e qual problema resolve. Então, esse é o propósito e a visão que vai se encontrar naquilo que são os objetivos da PWN. Depois disso, depois de saber o porquê e qual problema resolve, temos que ter a noção de que direção nós vamos, que aí já enquadramos a questão do planejamento estratégico. Então, de forma simplificada, para onde eu vou e como eu vou medir. Para que direção eu vou e como eu vou controlar se realmente estou a ir para a direção que eu desejo. E se estou a sair, tentar estudar o porquê. E depois vem a parte da execução, onde o que preciso de fazer e como fazer. E o mais importante disso tudo é que tudo isso é feito por pessoas.
pessoas são sustentadas por cultura e culturas precisam de inovação constante. Voltando um pouquinho, ouviu-se falar muito mais da agilidade numa segunda fase, agora na época da crise, ou na época do Covid. Alguém consegue dizer o porquê que no tempo do Covid falou-se muito mais de agilidade do que antigamente? Agilidade é um processo que já existe desde a construção da Toyota. De facto, pelas investigações que eu fui fazendo, parece, né, que é um conceito muito novo, mas já há mais de 20 anos que se fala de gestão ágil. Uhum. Gestão ágil. Eh, Convidados, desculpa, DVD, só para dar aqui Não. uma nota. Sintam-se mesmo à vontade ao longo da abordagem do VD Zacarias, expor as vossas situações para não ficar muito fechado aqui a abordagem do VD e também nós temos muito pouco tempo pelo conteúdo fantástico que o VD tem. Então, para nós podermos interagir, sintam-se à vontade no chat ou mesmo pedir a palavra para poderem expor as suas questões. Pode continuar, VD. Tranquilo. Então, foi-se ouvindo falar muito mais sobre agilidade no tempo do Covid do que nos tempos anteriores, porque antes a agilidade era um trunfo. As empresas que conheciam metodologias ágeis, que implementavam a agilidade como ciência dentro das empresas, tinham e ainda têm um crescimento diferenciado diante de todas as outras empresas. Então, a agilidade era considerada um trunfo dentro das empresas e nasceu no ramo de IT, de informática, de tecnologia de informação, e há 7 anos atrás foi começar a ser divulgada fortemente nas outras áreas de profissões. Então, o que era reconhecido apenas para a informática, hoje existe agilidade para todos os lados. E fala-se muito do mundo VUCA. Não sei se alguém já ouviu falar sobre o mundo VUCA. Se já ouviu falar, o que é que realmente acha ou o que é que já ouviu falar sobre o mundo VUCA? Não, para mim tudo aqui é uma novidade. E Novidade. agora que acabou de dizer que começou a ser usado para esta realidade, né, organizacional há 7 anos, então, Isabel, sou obrigada a corrigir, é uma ciência nova. Então, nós estamos aqui ainda a aprender. Não sei se alguém nunca ouviu falar de nada disto, então é mesmo aprendizagem ainda. Parece realmente um conceito novo, mas não. Vamos deixar aqui o Bipalco a fazer essa abordagem. Não, sem problema. Mas gostei, Ana, porque na realidade é isso. Mesmo nós que mergulhamos profundamente nisso, estamos nessa discussão do novo, antigo, porque a questão da agilidade nasceu na época em que o Japão tinha acabado de sair da sua guerra e precisava de fazer o seu crescimento. E lá decidiram dinamizar muito a Toyota e foi onde cresceu a metodologia Lean, que é português do Brasil, que é enxuto, que é a arte de fazer simples o que tem que ser feito, de forma clara e de forma processual. Então, lá teve os primeiros passos, depois de sair da parte fabril, é isso que se diz no nosso português também? Sim, É isso, né? Tá sim. bom. Então, depois de sair da estrutura industrial, né, começou a passar muito mais para a estrutura administrativa, focada ao IT, começou a ser utilizada também para as áreas administrativas fora do IT, mas pouco divulgada, com poucos estudos científicos. E a partir de 7, 6 anos atrás é que começou a ter mais estudos científicos, mais provas de que realmente é uma ciência que pode ser usada até fora do mundo do IT. E dando continuidade aqui, estávamos a falar do mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto,
complexo e ambíguo. Sim, Isabel? Isabel tem um pouco, sim. Isabel, Boa sinta-se à noite. vontade. Ok, vai. Hoje, infelizmente, não consigo ligar a câmara e a minha voz também não está das melhores. Há uma onda aí de Uhum. uma virose, pá, É. mas estou já recuperada. Sim, já ouvi falar. Já ouvi falar. Acho que estamos Parece que todos estamos nessa. todos assim. Estamos todos. Como estava a dizer o VD Zacarias, sim, já ouvi falar. Eu sou do universo IT. Olha, a Sofia está a dizer que também está super gripada, acho que estamos todos. E parece novo, tal como o conceito da agilidade, da gestão ágil, mas e também veio à tona realmente com o surgimento da Covid-19, porque infelizmente com a Covid-19, ou apenas com a Covid-19, começamos a olhar o mundo, o tempo como algo muito incerto e também, e também muito urgente. As pessoas começaram a valorizar mais os momentos, valorizar mais a vida, começaram a olhar mesmo para o mundo como algo volátil e que hoje é uma coisa, no minuto a seguir é outra coisa completamente diferente. Então, esse é o conceito que eu tenho do mundo VUCA, né? Que vem da sigla VUCA, né? É VUCA, que tem a ver com volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E justamente, hoje em dia, realmente vivemos num mundo assim. E diz-se muitas vezes, atualmente, que quem não correr atrás do prejuízo, ou seja, quem não tiver atualizado, quem não tiver por dentro das tendências, vai mesmo ficar para trás. Essa é a minha visão. E é isto mesmo. Obrigada pelo contributo, Isabel. É isso mesmo. E se nós notarmos, nós passamos a ver, e eu principalmente, como tenho participado em várias atividades também, tenho esse privilégio agora, felizmente. Eu vejo todo mundo a falar sobre o mundo VUCA, todo mundo a falar sobre ser ágil, todo mundo a falar que precisamos de muito mais agilidade, precisamos de simplificar muita coisa, até já existe o processo Simplifica em Angola. Então, este processo Simplifica em Angola, por detrás deste processo, existe uma metodologia que está a ser usada também, que está a auxiliar neste processo todo que está a fazer. Então, é uma ciência por detrás de tudo isso que, de certa forma, vai dar uma robustez de frente e um entendimento de frente. Porque nós precisamos de perceber que o que acontecia na China antes chegava em Angola anos depois. Hoje, o que acontece na China chega em Angola em questão de segundos. Então, as coisas estão tão rápidas, o contexto muda tão rápido que até as próprias projeções empresariais que antes eram de 20, 10, 15 anos já começaram a ser mais enxutas, mais reduzidas, onde eles olham para uma visão daqui a 10, 20 anos, mas quando tiverem que fazer o seu planejamento, fazem de um ano para trás e não de forma extensiva, desenhar todo ponta a ponta. Então, as pessoas já conseguiram perceber que se o amanhã eu tenho apenas previsão, já não tenho a certeza do que realmente acontecer. Antes nós falávamos amanhã Deus pertence, mas nós vivíamos como se nós soubéssemos como realmente seria o amanhã. Só que o Covid veio nos mostrar que realmente o amanhã Deus pertence, que nós não sabemos como realmente será o amanhã. Então nós temos que estar preparados para poder planificar o que precisamos, conseguir medir se estamos aí dentro ou não daquilo que planificamos, e se por acaso acontecer alguma coisa que faz com que o que nós planejamos altere, nós temos que ter a flexibilidade de nos adaptar
para não perdermos o resultado que nós esperamos, ou se ainda assim tivemos que alterar o resultado que pretendemos, nos adaptarmos para fazer a mudança necessária, para não acabarmos por morrer. Então, isso tudo tem a ver com agilidade. E entramos num outro ponto, que foi de onde partiu a minha questão inicial, do que realmente é a trilha do conhecimento da agilidade. Quando falamos de agilidade, falamos sobre colaboração, transparência, responsabilidade, produtividade, motivação, engajamento, decisão assertiva. E resumindo esses conceitos todos que nós falamos muito sobre agilidade, eu gosto de resumir em três. Comunicação, porque se eu não tiver a capacidade de falar de forma clara, falar de forma assertiva, conseguir compartilhar aquilo que realmente eu penso, já começo a ter um pequeno entrave. E quando eu faço a comunicação, essa comunicação tem que estar baseada naquilo que é a segurança psicológica, onde eu sei que o que eu falo, por mais que seja algo que tu não concordas, não é olhado de forma pejorativa. Eu tenho que aceitar que o que eu falo pode ser certo, pode ser errado, pode ser importante ou pode ser desnecessário, mas que nós tratamos dessa comunicação de uma forma respeitosa, onde eu vou estar seguro de que se eu falar do que eu penso, eu não sou um maluco. Eu sou alguém que pensa de forma diferente, num contexto não adequado, diante daquilo que nós pretendemos. Então, a informação é importante, mas não para esse contexto. E aí já fica diferente a minha vontade de querer continuar a contribuir, né? Porque foi-me explicado com detalhes que é até importante, ou não é importante porque está fora do contexto, ou é importante, mas não é adequado a esse contexto. E quando realmente for importante, nós podemos usar, mas ter essa segurança psicológica de que eu posso falar independentemente da hierarquia, independentemente da organização, independentemente daquilo que eu penso, sinto e vivo. E o último ponto é a confiança. Sem confiança não há segurança psicológica, não há comunicação. Então, eu brinco falando a verdade que se eu, numa empresa, na equipe que eu lidero, tem uma pessoa que eu não confio, esquece. Não é a equipe que eu tenho. Tem um Aí já conjunto, estaríamos, desculpa, não aí já pode falar. estaríamos a falar da aplicação da gestão ágil, né? Que é necessário a comunicação, a segurança psicológica e a confiança. Exato. E aí já estamos a falar de uma forma bem simples do que a agilidade dentro da gestão começa a proporcionar, porque o ponto principal é conseguir trazer transparência e simplificação de tudo aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Na realidade, a agilidade vem trazer o que tu sabes que tens que fazer e fazer. Não é? Eu sei que é assim, mas eu faço desse jeito. Para quê? Se tu sabes que tem que ser feito de um jeito e é esse jeito que resulta, e acabas por fazer de um jeito diferente que não resulta, então por que que faz diferente? Se faz diferente para gerar um resultado diferente, melhor, tudo bem. Mas se faz diferente, dá erro e sabe como fazer e não faz, não estamos a fazer nada. Então temos que ter a capacidade de ter essa comunicação dentro do grupo, de uma forma segura e com pessoas que eu confio. Porque se esses três pilares não funcionarem, todo o resto que vier é vão. Mas mesmo assim não vamos deixar de ter resultados. É o que eu digo sempre. Fazendo certo ou errado, isso não impede de nós termos resultados. Qual é a diferença? A diferença principal está nos resultados. Eu fazendo errado posso ter um tipo de resultado que se eu tivesse a fazer de forma correta poderia dobrar o resultado que eu tenho. Então, a questão do resultado é que faz o principal diferencial
na questão da aplicação e dos benefícios da agilidade. Continuando aqui, eu entro num ponto que eu aprendi nas artes marciais, é algo que eu levo para a vida, e quando eu conheci esse mesmo ponto na agilidade, eu me senti em casa, né? Porque isso são, como é que eu posso dizer, 3 palavras que têm muito significado naquilo que é a nossa maneira de ser, pensar, crescer e voltar à base. Então, é uma frase que é usada muito nas artes marciais e também é o pilar principal de início da agilidade, porque nós temos sempre que estar aberto para o novo. Mas para estar aberto para o novo, nós temos que ter a capacidade de aprendermos, só depois percebermos e, por último, aplicarmos diante do nosso contexto. Então, Shugari significa o Shu, que é a etapa inicial, significa aprender conforme lhe é ensinado. Estamos aqui hoje a falar sobre agilidade. Se nós chegamos num ponto em que estamos a partilhar conhecimentos de agilidade e logo desde o início querer contrariar o conceito que é passado diante daquilo que é a vivência, nós de certa forma estamos a começar a fazer o bloqueio do novo aprendizado. Então, a etapa Shu é aprender conforme lhe é ensinado. É uma etapa onde tu tens que fazer do jeito que lhe é passado, para tu primeiro aprenderes a fazer do jeito que tem que ser feito. A etapa Ha é a etapa onde tu começas a quebrar a regra. A etapa Shu, aprenda a regra. A etapa Ha, tu começas a quebrar a regra. O que é quebrar a regra? É tu, a partir daí, começares a identificar que se desse jeito tinha que fazer em 3 passos, eu posso experimentar fazer em 2. Né? Eu vou ir buscar aqui um contexto bem mais fácil para tentar explicar isso. Vamos imaginar numa escola de condução. Quando tu entras numa escola de condução para aprender a conduzir, na etapa Shu, eles vão te explicar. Condução, olhar para frente, 2 mãos no volante, olhar só para os retrovisores quando precisar, para os lados, e de quando em vez olhar no retrovisor central para ver o que é que vem atrás, mas sempre virado para frente, não falar no telefone e não conversar. Isso na etapa Ha, ou na etapa Shu. E tu tens que fazer tal e qual como o professor ensinou. Na etapa Ha, tu já vais conseguir começar a conversar um pouquinho mais com o professor, vais conseguir ter mais domínio sobre o volante, vais sentir uma das mãos cansada, já vais começar a tirar uma mão de quando em vez do volante, e tu vais começar a perceber que dentro do contexto real, eu não preciso taxativamente fazer como está by the book. Eu posso começar a adaptar certas coisas. E na etapa RI é onde tu já és a regra. Já passaste pela escola, já fizeste o exame, já estás a conduzir o teu carro. Então, já colocas uma música alta, já falas com o pessoal que está ao lado, a virar, a conversar na boa, já conduzes com uma das mãos, muitas das vezes já usas um telefone. Então, tu já quebraste a regra, tu estás realmente a fazer aquilo que te ensinaram, mas adaptado àquele que é o teu contexto. Queres falar alguma coisa, Edna? Não, não, estou aqui atenta. Também preciso muito aprender sobre a agilidade. Exato. Então, os Shugari são os processos que nós temos de aprendizado até realmente nós termos a expertise suficiente para adaptarmos aquilo ao nosso contexto. E tem depois uma outra base que é o Kokoro. Sempre que tu sais do zero ao melhor, tu tens que ter sempre a capacidade de voltar à base para ir reaprendendo. Então, o Shugari é a base de tudo que eu levo, tanto para a vida pessoal, para a vida competitiva e para a vida profissional, que não importa o nível onde eu estiver, eu tenho que ter a capacidade de voltar sempre na base para reaprender, a fortalecer aquilo que realmente eu tenho. Então, esse é o mesmo conceito que tem dentro da agilidade. O normal seria eu estar aqui a falar da agilidade e suas metodologias,
mas de forma simplificada, eu gosto primeiro de trazer o contexto da agilidade natural e depois partimos para aquilo que é agilidade dentro da ciência. E a partir daqui já começamos a entrar na questão da agilidade como ciência. Alguma pergunta? Algum comentário? Posso continuar? Convidados, acho que Já não me podemos deixa continuar. mal. Sim, podemos continuar. Temos aqui mais, infelizmente, mais 18 minutos, né, para terminarmos, infelizmente, o nosso webinar. Mas estamos abertos para perguntas, mesmo no chat, ou para pedir a palavra. Mas enquanto Enquanto isso, Pedro eu vou. pode continuar, sim, para Exato. aprendermos realmente a aplicar a gestão ágil. Ok. Então aqui vamos começar a entrar agora para o lado ciência, que é da forma que está estruturada a parte científica da agilidade, que é um mindset, é uma maneira de ser estar, descrita por quatro Peço valores. desculpas, tenho aqui o Yuri, que ela que disse que a explicação está clara e simples. E quando realmente a explicação está clara e simples, dificilmente há perguntas. Então, pode continuar. Sem problema. Então, a parte da ciência foi que eles conseguiram identificar que tudo parte da nossa maneira de ser, pensar e ser, e o meio na qual nós realmente estamos inseridos. Depois, é descrito por quatro valores, 12 princípios e inúmeras práticas que nós consideramos as ferramentas, as certificações, os frameworks que nós vemos utilizando quanto a isso. Sobre os quatro valores, de forma resumida, é proporcionar mais interação entre pessoas do que processos e ferramentas. O segundo ponto, embora está muito mais virado para aquilo que é o IT, mas para a nossa realidade é mais importante entregar o que realmente é solicitado do que um registro daquilo que realmente nós poderíamos fazer, muito mais colaboração com o cliente do que contratos e uma capacidade extrema de adaptação ao invés de seguir o plano. Os 12 princípios são esses, eu depois posso partilhar para não passarmos em todos, mas os primários, os principais são times auto-organizáveis, que é falado muito também, e esse é um outro tema que precisa de muito mais tempo para explicar o que é que realmente são times auto-organizáveis. Simplicidade, quanto mais simples nós formos na explicação, na partilha de conhecimento, é sempre melhor. Confiança, trabalho em conjunto. Esses quatro são os que eu levo muito mais em consideração dos 12, mas podem sempre olhar para ver quais são os 12 princípios e conseguimos encontrar em qualquer sítio. Mas depois teve uma passagem daquilo que são os 12 princípios, tornando-se num ordem ágil, que é um outro novo manifesto. Foi resumido em quatro como tornar pessoas sensacionais, porque é o centro. Se não for com pessoas, não fizemos praticamente nada, porque até os robôs são feitos por pessoas para depois poderem fazer o que realmente as pessoas não precisam de fazer de forma repetitiva. Entregar valor constante, porque a intenção não é só fazer, mas é fazer algo que gere valor àquilo que realmente é solicitado. Fazer sempre questão de segurança e de pré-requisitos. Eu tenho que, de certa forma, perceber a partir de que momento eu consigo terminar ou começar um trabalho e a partir de que momento quem espera receber tem a noção de que o trabalho realmente está pronto. Por último, experimenta rápido, aprende rápido. Esse último diz que o errar não é problema. O problema é errar mais do que uma vez a mesma coisa e o maior problema ainda é errar tarde. Porque quanto mais cedo eu errar, mais rápido eu aprendo, mais rápido eu recupero. Então, por isso é que nós temos esse conceito de que errar não é um problema e temos que dar a volta realmente àquilo que nós precisamos. E a partir daqui começamos a entrar um pouco
naquilo que é a questão de como a agilidade relaciona-se com pessoas, como a agilidade relaciona-se com certificações, com outros critérios. Dos que já ouviram, existem três principais frameworks que são considerados 80-20 da agilidade, que é o Scrum, Kanban e gestão. Esses três são muito bem ouvidos e é a base que quase todo mundo usa. E dentro desses três requisitos, a pessoa sempre é o foco. Se nós não conseguimos conhecer o perfil das pessoas, quase que não fizemos nada. Então, temos uma maneira simples de conhecer o perfil da pessoa. Temos que saber delegar. Se não soubermos delegar, não fizemos nada. Vamos começar a delargar, como dizem os brasileiros. E temos que saber com quem realmente nós trabalhamos, porque a relação com quem nós trabalhamos e o nível de competência que eles têm, falando de hard skills, vai determinar como nós vamos delegar e como nós vamos medir o trabalho de cada pessoa. E saber as expectativas, que é o nosso maior problema. Às vezes nós colocamos as expectativas tão altas em pessoas que não têm a competência para dar resultados e começamos a fazer a confusão daquilo que é agilidade do rápido e agilidade da eficiência. A agilidade da eficiência vai trabalhar com um funcionário, com um colega que eu conheço, que eu sei quais são as suas motivações, que eu sei quais são as suas competências, o que é que realmente eu posso e não delegar e como delegar, e quais são as expectativas que eu tenho com relação a eles. Quando eu tiver esses 5 campos, aí sim eu vou começar a falar de equipes auto-organizáveis. Se eu não tiver conhecimento desses 5 campos, as equipes não serão auto-organizáveis. Vai ter que ter sempre alguém para poder organizar e apagar o fogo sempre que sair do eixo. E aí vamos andando, começamos a entrar na questão dos frameworks principais, que é o OKR, o KR. Zacarias, tem aqui o. Não vem o nome identificado, mas vem iPhone. A pessoa pede, se possível, gostaria que voltasse a falar do mapa. Mapa de competências ou mapa de expectativas? Se ele pôs só um mapa, acredito que deve Acho ser que é o esse. outro, sim, acho que são mapas de competências, sim, mapa de Exato. competências. O que é realmente o mapa de competências? É como nós Sim, conseguimos. já disse que é de competências. Exato. O mapa de competências é um exemplo prático. Estamos a criar aqui um evento na PWN e nós precisamos de 10 pessoas e essas pessoas precisam de ter requisitos mínimos, precisam de ter determinados hard skills para nós conseguirmos lhe colocar a fazer determinada tarefa. Então, o mapa de competências vai auxiliar nós a conseguirmos selecionar as pessoas que devem estar nessa determinada tarefa. Por exemplo, preciso de alguém para estar aqui a moderar. O que é que esta pessoa precisa de requisitos mínimos para poder moderar? Talvez conhecer o script do programa, saber como montar, saber como comunicar, saber como organizar. Então, um mapa de competências é concretamente para isso, onde tu vais mapear todas as competências que precisam de ter e quando tu fazes, não é propriamente que obrigatoriamente tem que ter, mas que eu posso treinar para as pessoas terem até o momento que eu precisar de ser executado. Por isso que é feito com planejamento. Então, o mapa de competências vai te dar a visão daquilo que tu precisas ou a visão daquilo que tu tens em termos de membros de equipa. Porque falamos muito também de equipes multidisciplinares. Quando falamos multidisciplinar, estamos a falar de várias ciências envolvidas, de vários conhecimentos, várias especificidades nos profissionais que lá tiverem. Então, o mapa de competências ajuda a validar se realmente temos isso ou não. Mas já recebi o feedback aí que foi percebido. Ok, sim. O tempo está a esgotar, então convidados sintam-se à vontade em apresentar algumas questões
ou alguma inquietação que tenham, porque tem muito por se falar à volta de gestão ágil e nós olhamos única e exclusivamente para a perspectiva empresarial, mas aqui o VD acabou por explicar que não é simplesmente só para a perspectiva empresarial, mas também no seu cômputo geral, aquilo que é a própria gestão, principalmente para nós mulheres, a gestão do lar, isso também ajudaria muito a aplicar em alguma medida aqui a gestão ágil, porque temos que lidar com o trabalho, com o profissional, com o familiar, com o social, então acredito que seria também, e pedir, também, pedir aqui ao VD se pudesse falar um bocadinho à volta desse lado que é aplicar aqui, aplicada na gestão familiar ou na dinâmica familiar aqui a gestão ágil. Então, por isso mesmo é que eu comecei, se notar, só depois é que eu entro nas ferramentas práticas e eu Sim, sim, entrei primeiro na pessoa, porque isso na relação familiar também ajuda muito, porque é o que eu passei realmente a fazer. Eu sou muito curioso e eu sempre servi de cobaia das minhas curiosidades. Então fui sempre aplicando primeiro para a minha vida pessoal e em seguida fui para a vida profissional competitiva e depois para a vida profissional de contabilidade e finanças. Para a vida pessoal, o que é que realmente eu tenho feito? É perceber com quem realmente me relaciono e entender o que realmente motiva essa pessoa, o que é que motiva a minha noiva, o que é que motiva o meu irmão, o que é que motiva os meus filhos, o que é que eu, se der, tem muito mais sentido para ele, maior agrado, do que o que eu gostaria que ele recebesse, né? É nos colocarmos, é o que nós chamamos de empatia. E é não fazer o que nós gostaríamos que fosse feito para nós, mas fazermos o que eles gostariam que fosse feito para eles. Então, começamos muito nessa questão de conhecer os motivadores. E nós temos uma certificação que chama-se de Management Trio, que fala sobre essa questão, que é esse quadro de colaboração, onde há pessoas focadas em metas, curiosidades, relações. Eu tenho o meu filho que, em vez de lhe dar brinquedo, se eu lhe der desafio, eu lhe deixo muito mais contente do que qualquer um presente. Se eu chego em casa e lhe digo, olha, hoje tem um desafio para ti. Se eu chegar com um presente na mão e lhe perguntar, queres o presente ou queres que papá faça um desafio contigo? Ele vai dizer, não, vamos primeiro no desafio, papá. Então, por isso, temos que conhecer realmente quem é a pessoa e como devemos lidar. Depois disso, quando nós temos esse conhecimento, nós sabemos também como nos dirigir. Se tivermos que deitar alguma responsabilidade para ele, nós temos que conseguir perceber que tipo de responsabilidade podemos passar e como devemos passar e em que estágio ele está, para realmente poder ser treinado. E aí, no Delegation Poker, que também é uma das ferramentas usadas numa das certificações que nós temos, ele que ensina 7 níveis de delegação. E quando nós identificamos em que nível de delegação está a pessoa com quem nós relacionamos, a nossa filha em casa, que nível de delegação está ela, de eu lhe dizer o que ela tem que fazer, de eu conseguir lhe vender a ideia e ela captar do que ela tem que fazer, ou que tudo o que ela tem que fazer tem que me consultar, ou nós passamos a combinar em casa, ou ela faz tudo e eu só estou como alguém que auxilia, ou eu pergunto sempre para ela, ou faço uma delegação total. Então, esse é o nível de delegação. Quando nós já sabemos qual é o nível de delegação que eu posso ter com quem eu vivo, marido, filhos, entre outros, já fica muito mais fácil. Depois passamos para competências, que a priori trouxe uma vertente profissional que eu posso levar para uma vertente para casa. Epá, o meu filho é bem mais dinâmico, está muito mais virado para fazer coisa que faz ele desprender energia, que faz ele ter muito mais atividade. Então, se eu lhe colocar parado, de pé, a lavar louça, estraguei.
vou ter sempre um não, vou ter sempre uma volta. Mas se eu lhe pegar para ele arrumar o que desarrumou, ajudar a levantar o cadeirão para varrer ou varrer, coisa que faz com que ele despenda energia. Então já sei que essa é a competência dele. Quando eu já consigo saber quais são as competências, quais são os valores que eles têm, consigo direcionar melhor as coisas. E o ponto mais importante é o que é que realmente eles esperam de ti como pai e o que tu podes esperar deles como filhos, maridos ou mulheres. Se nós temos essa questão também pré-alinhada, porque a perfeição não existe, né? Não vamos estar aqui a pintar um mundo maravilhoso, perfeição não existe, mas se nós tivermos o mínimo disso alinhado, nós já conseguimos perceber quais são as expectativas, o que é que o meu filho espera sempre que eu chego do serviço. Um exemplo prático, eu só vejo meus filhos no final de semana, porque não vivo com eles, e enquanto vivia no Portugal, só via de 4 em 4, de 3 em 3 meses. Então eu já sabia que quando eu chegar em casa, a expectativa deles é que eu me desligue de tudo e atenção total neles. Então, se eu já tenho noção dessa expectativa deles, eu consigo facilmente alinhar e fazer de tudo para quando eu chegar em casa, esquecer todo o resto de fora, os 10, 15 minutos são deles e depois daí eu posso misturar com qualquer outra coisa. Tem uma mensagem aí, né, Edno? Sim, sim, estou aqui a deixar para ver. Uhum. Ok. O iPhone, né, diz: gestão ágil. Eu vi pela primeira há 3 dias. Hoje percebo que é bastante essencial às organizações, até para estudo de perfis comportamentais. É. Exato. A gestão ágil é como se fosse uma tábua de Lego. E todas as outras profissões é como se fossem os Legos que nós colocamos por cima para montar. Então, a questão do perfil comportamental, existem metodologias bem mais específicas, bem mais aprofundadas, que te dão muito mais clareza sobre isso, que a questão da agilidade vai buscar dessas especificidades para agregar o valor necessário aqui. Então, na gestão, tu podes combinar diversas metodologias, diversas funcionalidades com os 3 princípios: comunicação, segurança, confiança, Yeah. com muita simplicidade, clareza, colaboração, transparência, adaptabilidade, flexibilidade. Então, o mundo burocrático de todo não é que deixa de existir. Ela existe naquilo que realmente é melhor aplicado, porque é necessário, mas na parte da execução, aquela burocracia toda não serve para gerar eficiência. Então, é aí onde a agilidade conecta. Por isso é que nós dissemos que a agilidade é o meio e não o fim. Então, a agilidade está na ligação daquilo que é a intenção para aquilo que é o resultado desejado. Então, a agilidade está aqui no meio a fazer a conexão, trazer simplicidade, eficiência de forma natural ou científica. Mais alguma? Eu gosto quando perguntam, eu não gosto de falar muito sozinho. Os nossos convidados estão tímidos. Não acredito que, Ou está muito claro. está muito claro aquilo que o VD Zacarias está a falar, então não estão a surgir questões, não estão a surgir questões, mas está a ser uma abordagem mesmo muito simples e muito, muito clara naquilo que o Zacarias está a falar. E também percebemos, e gostaria que o Zacarias apresentasse o seu ponto de vista em relação à gestão ágil, né, nos dias de hoje, e a gestão tradicional. Uhum. Acredito que nós ainda, pelo menos aqui nós, acabamos por levar muito ainda a gestão tradicional. O que é que o Zacarias tem a dizer, né, sobre Sobre esta esse questão? ponto, eu posso começar a partir daqui. Esse é o logotipo da PMI.
né? Que todo mundo realmente conhece, que é uma das referências mundiais sobre a questão de gestão de projetos. E a principal força que permitia é a gestão de projetos waterfall. E nós defendemos o seguinte: tudo o que nos trouxe até aqui é tão importante o quanto tudo o que vai nos levar daqui para frente. Porque se não tivéssemos a gestão tradicional que nós tínhamos, não chegaríamos até aqui, nesse ponto, onde necessariamente só a gestão tradicional já não nos leva para frente. Quem até aqui entender que de gestão tradicional é suficiente para continuar a dar os passos seguintes, infelizmente vai ficar no caminho. E a PMI, que é uma das grandes referências, que até certo ponto defendia muito isso, chegou também um momento que começou a abraçar a agilidade e começou a levar a agilidade como uma referência, como uma ferramenta para a real mudança. E eu dou uma explicação bem prática sobre não a extinção do waterfall, que é a gestão tradicional, mas a combinação do tradicional com o ágil e respeitar aquilo que realmente são os contextos. Porque acima de tudo isso é respeitar o contexto. Porque há contexto que é para agilidade ou que é para a gestão tradicional e há contexto que é para a gestão ágil. E há contexto que é para uma gestão combinada, que é chamada gestão híbrida. Então, nós gestores, nós que temos interesse, temos que conseguir perceber esse contexto. E nesse contexto existe uma ferramenta que nós falamos muito, que é o Kinefin. Eu vou escrever aqui para o pessoal depois poder Investigar, dar sim, uma que nem pesquisada. Essa é uma ferramenta que quem criou não gosta que ligam diretamente à agilidade, mas combina muito com aquilo que nós fizemos na agilidade, porque é um meio de tomada de decisão onde tu vais ter noção de etapas e percepção de contextos. E para cada contexto, tu tens uma determinada atitude a tomar. Para contextos claros, que tu sabes princípio, meio e fim, waterfall. Tu tens o princípio, sabes o que é que precisas no fim e as etapas estão todas desenhadas. Então, neste contexto desse jeito, de forma clara, tu não precisas de agilidade. Porque está tudo claro, nós já sabemos princípio, meio, fim, então é rotineiro. Vamos estar a trabalhar na rotina. Tem o complicado, onde nós sabemos de onde começar e onde queremos terminar, mas o percurso no meio tem que ser esmiuçado. Não é que eu não saiba aonde eu vou chegar, mas eu tenho que programar e projetar o caminho para eu poder realmente seguir. Então, a gestão waterfall. esse. Desculpas. É mesmo este caminho que nós precisamos para mais, para outros, olha, para outros webinars, porque está a ser muito bom e o tempo aqui já nos cobra. E então vamos permitir pelo menos aqui algumas questões. Sintam-se à vontade para poder fazer algumas questões aqui ao Zacarias, faz favor. E se assim não for, o Zacarias poderia já avançar a título de conclusão, porque estamos acima do tempo. Não sei se a Sofia nos dá mais alguns minutos, podemos continuar. PWN, podemos continuar. Os convidados estão. Tenho uma pequena pergunta. Sim, Comana, sinta-se à vontade. Senhor Zacarias, como é que implementa a gestão ágil em sua vida, quer seja pessoal ou profissional? A gestão ágil na minha vida eu implemento da seguinte forma, muito simples. Saber o que realmente eu quero, como eu vou conseguir medir que estou a caminhar neste processo
e como eu vou fazer no meu dia a dia, né? Essa tua pergunta dá resposta àquilo que eu estava a explicar sobre o Kinefin, onde entramos na etapa do complexo. A nossa vida é complexa. O que nós fazemos, o que nós queremos, nem sempre os resultados vão ser do jeito que nós queremos, mas ainda assim temos que planejar e como estamos nessa volatilidade, nós temos que, de certa forma, planejar de forma simples, curta, ter a capacidade de adaptar e gerir. Um exemplo prático hoje. Eu fiz o meu plano para poder estar aqui no escritório 30 minutos antes, mas tinha as reuniões e outras coisas a fazer. Qual foi a minha prioridade hoje? Meu objetivo hoje foi fazer a minha apresentação aqui na PW, na PW, PWA, yeah, PWA PWA. Luanda. Esse foi o meu objetivo principal do dia. Então, quer dizer que todo o resto podia ser alterado, mas este não. Tinha reuniões, tinha encontros e no meio do percurso o carro da minha mãe avaria. Então eu comecei a adaptar a minha rota hoje, Mas sempre mas fiz. adaptar de forma que o objetivo que eu tenho para hoje, que era a apresentação aqui, não fosse afetado. Então fui adaptando a minha agenda hoje por levar minha mãe para o serviço, voltar a pegar o carro, levar para o mecânico, vou para o escritório reunir, voltar a sair para ir pagar o mecânico, ir na bicha do TPA, voltar para o escritório e pegar o carro ao ponto de chegar aqui. Então, os imprevistos são a volatilidade e a complexidade que nós temos aqui. Então, manter o foco, o que é que eu tenho, conseguir fazer os resultados chaves que eu estou a falar praticamente do OKR, que é essa metodologia que eu tenho aqui, né? Porque diariamente eu faço isso na minha vida. OKR, Objectives and Key Results. O que é que eu preciso como objetivo? Quais são os resultados que eu preciso de atingir? Fazer as reuniões, estar na apresentação. Tudo que vier por cima, eu vou adaptando. E a partir daí eu já sei o que eu tinha que fazer, não vou poder fazer, então vou retirar de maneira com que o principal não seja afetado. E se tivesse que ser afetado, eu tinha que ter a capacidade de informar com antecedência a Edna e a Sofia para que isso passasse para um outro dia. Então, de maneira simples, começando a partir daqui, do OKR, que eu faço a gestão diária ágil na minha vida. Depois vai passando para a gestão visual, que é o Kanban, porque eu estou aqui cheio de post-its e programas que eu tenho feito as minhas definições. Respondi, Romana? Mana? Respondeu sim, senhora. Obrigada. Obrigada. Temos mais? Então, de uma E aí, forma Gariano, muito sim. resumida, Uhum. de uma forma muito resumida, se eu tivesse que explicar a uma criança de 5 anos o que é a gestão ágil, estamos a dizer que é desenvolver a capacidade de adaptação, Isso, flexibilização. isso. Simplicidade, clareza, É isso mesmo. E as melhores pessoas para nos ensinar isso são as crianças. as crianças, Por isso é que eu me lembrei do exemplo da criança de 5 anos. Exato. São os melhores exemplos que nós temos sobre adaptação, porque nós começamos a perder a agilidade a partir do momento que começamos a nos relacionar com as pessoas. Porque fomos programados a não falar, a não interagir, a não se abrir, e aí começamos a criar os bloqueios da agilidade em termos pessoais. E no profissional, são outros 500. Uma empresa, para ser considerada ágil, já é ciência e já tem outros requisitos para além da agilidade natural da pessoa. Já vai ser o grupo. Agora, imagina, o nosso conceito de agilidade unipessoal para um grupo de 10 pessoas. Aí já é a cultura, já é pensamento, já são objetivos alinhados, já tem outros pressupostos necessários que devemos levar em conta para realmente tornarmos um grupo ágil
esse grupo ágil ramificar-se em outros grupos até chegarmos para uma empresa totalmente ágil. E acredito que o Zacarias já teve esse desafio acredito, né, de implementar, ter que implementar, encontrar uma cultura na empresa ou uma gestão tradicional e ter que implementar a gestão ágil. Acredito que foi Muito, muito difícil, muito muito difícil, muito e desafiante. E os resultados é que fazem com que você continue a olhar que vale a que pena. vale a pena, sim, vale a pena. E, Hum, sim, Gostaria sim, de sim, era assim de contar. adicionar ao que acabou de dizer. Olha, eu trabalho muito relacionado à gestão de projetos. Se implementar um projeto é difícil, dizer às pessoas que têm que flexibilizar, sim, de facto. Aí onde tá a parte boa da gestão híbrida. E nós normalmente nisso nós procuramos fazer de forma a não ser nós a dizermos que ela tem que flexibilizar, é fazer com que ela perceba que tem, porque um dos pontos mais importantes na agilidade não é a partilha de informação, mas é a partilha do entendimento. É entendimento compartilhado em vez de informação compartilhada. Porque eu gerindo o projeto, eu vou partilhar informação. Todo mundo tem informação. Sim, Agora, sim, será sim. que realmente entenderam do mesmo jeito que você entendeu, ao ponto de serem autocomprometidos, autogerenciáveis, de cada um saber o que tem que fazer, não fazer apenas o que tem que fazer, mas perceber que isso é um grupo, que se um falha, todos falham, e que não é como a galinha. Coloquei o meu ovo, o resto é com vocês. E deixar a responsabilidade ou no chefe ou no supervisor, não? Deixa lá para o gerente que ele depois aguenta a batata. Me É, compreende, né? Sofia, dá um esticão no tempo. Ok. Não, está certo, está percebido. Acho que as bases, as sementes foram lançadas, um tema muito pertinente. E isso, Edna, esperamos então a próxima oportunidade para continuar. Tem que ter parte 2. Eu também já queria dizer isso, Yara. Isso é tão bom. Temos tá. o Zacarias só chegou à metade. No próximo ano, temos que marcar, mediante a atividade do Zacarias, uma parte 2 para concluirmos. O que é que achas, Zacarias? Não, de minha parte, tranquilo. Olha, É. tem sido um desafio enorme para mim, porque a vontade de chegar e descarregar aqui metodologias científicas e tudo mais Sentimos é isso. enorme, mas há necessidade de trazer awareness, há necessidade de, de fazer que isso, mostrar que isso está dentro de nós, né? Que não é nada do outro mundo, nós conseguimos fazer, só que temos que estar abertos para isso. É Para estar verdade. abertos para isso, começamos de coisas pequenininhas. Quando essas coisas pequenininhas fazerem sentido, aí sim, vamos pular para a metodologia, vamos pular para ferramentas e realmente vamos executar aquilo que tem que ser feito e não executar aquilo que dizem que tem que ser feito. São coisas Muito obrigada, totalmente diferentes. Zacarias. Muito obrigada. E conseguimos mesmo perceber e ficou o compromisso da parte 2 do webinar para o próximo ano, porque não se esgota em 1 hora e 20 minutos, tem muito que se falar. E como percebemos, é um conceito que está em alta agora, não é novo, mas está em alta agora, também pelo nível, pela dinâmica que nós temos levado, e há necessidade, sim, de implementarmos a gestão ágil em todos os campos da nossa vida. E aqui, a título de fecho, agradecer mesmo a presença de todos vocês, em especial do VD que teve. O VD gosta mesmo de ser tratado assim, VD Zacarias. Yeah. O Vivaldo fica de lado, mas muito obrigada pela sua apresentação, foi muito simples e clara. Muito obrigada a todos. Continuação de uma boa quinta-feira
e estamos aqui, PWN. Não esqueçam de seguir as nossas páginas. Não membros, podem, por favor, depois temos o nosso WhatsApp, temos o Instagram e o LinkedIn, contactar-nos e fazer parte dessa grande família que somos todos nós, a PWN. Luanda, muito obrigada e continuação de um bom dia. Uma boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.